Mas eu não falo o que eu aprendi nos livros, não. Eu falo o que eu aprendi na minha vida, na experiência da minha vida. E vou falar hoje para vocês, começou com uma história, vou contar uma história também para vocês, uma história... Os bichinhos podem ser colocados nos personagens que eu vou falar. Uma das personagens que eu vou falar essa história é a Julieta de Andrade, que foi minha mestra, Rocínio Tavares de Lima, que é outro personagem, pode botar um bichinho dele aí. E como é o nome do professor? Maynard Araújo, nosso conhecido. E eu quero contar esse fato para vocês para exemplo, não é? Eu vou repetir coisas que eu já falo em todos os lugares, mas eu acho que é para vocês refletirem um pouco em cima de uma experiência vivenciada por mim e que talvez sirva para vocês de modo geral, porque vocês têm também experiências valiosas da vida de vocês e se encaixarem nisso. Tudo como é que a gente pode falar assim? Não é programado por nós, não é? A gente nasce, vive, né? Mas não programamos. Algumas coisas a gente programa, outras não, né? E o que eu vou contar agora para vocês não foi uma coisa programada na minha vida, mas aconteceu. Eu quero agradecer a presença das minhas grandes amigas hoje que estão aqui, os meus amigos, meu filho, esse é meu filho, viu? Ele está aqui meio obrigado. Porque implorei para ele, hein? Ricardo, pelo amor de Deus, nós temos que dar continuidade ao CCP, e já tinha explorado muitos amigos, e todos me atenderam, mas a Ângela, sem ganhar, eu preciso ganhar um dinheirinho, não tem como pagar, então tem que ser de graça. E esse infeliz aí aceitou e deu um rumo melhor para o CCP. Cadê meu amigo que está lá atrás? Avelino batia sempre numa tecla assim: precisa ser independente esse CCP precisa ser independente. E ele soprava. E eu não achava que precisava ser independente de nada. Ele tinha que trabalhar, tinha que apresentar o trabalho, tá entendendo? Mas realmente precisava manter. E como é um trabalho voluntário nosso, não é? É de dedicação de amor, então não tem dinheiro para pagar, e aí tem que ir atrás do, como é que você falou ali? Patrocinadores, e entrar em tudo quanto é fonte de renda para poder a Maria, que é responsável, Fábio, pelo Ecomuseu, se existe o Ecomuseu, é porque a gente tem o patrocínio da Petrobras, desde o começo, está entendendo? E eles apostaram no trabalho sem conhecer o trabalho. Perguntaram para mim, mas isso dá resultado? Eu falei, não sei, eu acho que vai dar. A gente está empenhado em dar. E eles fizeram uma experiência, e já há quantos anos nós estamos, Maria? Desde 2015. Desde 2015. Então, graças ao trabalho e graças à prestação de conta, porque confere até as vírgulas, onde é que pôs isso, onde é que pôs aquilo, e nós conseguimos caminhar já há bastante tempo. Começamos com um bairro, e já estamos com 8, né, Maria? 8 bairros. Não, 17. 17 já? Olha a surpresa. Vamos para 28. Ó, Maria, vai devagar, Maria. Vai devagar, Maria. Olha lá. Mas a equipe aumentou, tem muitas aqui que já trabalham na equipe do Ecomuseu, e o museu tá indo. Mas essa história que eu vou contar para vocês, como
exemplo, assim, para que vocês pensem um pouquinho, é que aconteceu comigo. E eu conto para todo mundo. Vocês estão vendo esse negócio aqui? Eu vou fazer um gráfico para vocês. Esse gráfico eu já fiz para muita gente. Até na escola... não. Na escolinha sua já para criança. Então, é para nós, mas é para a juventude. E eu espero que vocês aproveitem. Porque eu tinha um problema muito sério, que eu acho que é o maior problema da palavra folclore. É o conceito que se tinha de folclore, sabe? É o conceito, o entendimento. O que é folclore, né? Eu aprendi que folclore era coisa de história, de bruxo, de mito, né? De coisa antiga, de coisa do passado, que já não se usa mais, não é? E cresci com esse conceito de folclore. Até que aconteceu uma coisa comigo, coisa da vida, né? Eu interrompi meus estudos por causa de uma gravidez, já estava na faculdade, tinha encerrado a faculdade de Ciências Sociais, e aí fiquei grávida, depois de 6 filhos, 7º filho. Mas eu sou mãe antes de qualquer coisa. Aí larguei tudo, né? Recebi meu diploma, guardei e fui criar filho, amamentar filho, criar filho. Quando estava uma certa idade, eu comecei a ter pesadelo, assim, onde é que eu vou fazer prova? Onde é que é a minha escola? Eu não conseguia, na minha cabeça, eu tinha que continuar a estudar. Eu não tinha nem feito um pós-graduação, nem nada. E todo mundo, quando faz uma faculdade, já pensa lá, doutorado, pós-graduação, né? Título, né? Para dar continuidade, porque precisa mesmo. E aconteceu isso comigo, e aí eu falei, eu sonhava, eu tinha pesadelo com a escola. Onde é que está a minha escola? Onde é que está meu material de escola? Isso já é uma história, viu? E aí eu resolvi, por acaso, vir num curso em São Paulo de pós-graduação, uma especialização em folclore, um ano, coisinha, uma aula uma vez por semana, não era todo dia. Ou segunda, se você faltava segunda, ia na terça-feira. E eu falei, pronto, eu vou começar a ir para lá para pegar o ritmo de estudar novamente, porque eu já tinha, a minha pituquinha já tinha quase 4 anos, né, a Daniela, e eu falei, agora ela já pode ficar sozinha, lá. Aí fui. E aí começou a história que eu vou contar para vocês. A minha escola era no Parque Ibirapuera, naquele prédio que é A Oca. na Oca. Aí fui lá, na parte básica assim, da Oca era uma exposição de avião, qualquer coisa, e a escola mesmo era no 2º e no 3º andar, e tinha escada rolante, mas nunca funcionava a escada rolante, eu tinha que subir a pé, e já ali embaixo eu começava a ouvir aquele som horroroso, sabe? Eu falei, nossa senhora, que coisa horrível, tá? Não gostava daquele som, não entendia nada. Quando chegava lá em cima, o professor, Rossini, ia explicar o que era aquela música. Eu falei, não, vou desistir disso. Não vou querer aprender. Era música de grupos se manifestando. Eu falei, não vou gostar disso, não. E ficava inquieta na cadeira. Que mãozinha quente que você tem, filha. Quentinha aqui, por isso que eu não vou largar. Aí, e assim fui. E tinha um tempo, um ano, para eu poder apresentar um trabalho de pesquisa para poder receber o meu certificado. E eu não consegui, porque eu rejeitei tudo. Eu tinha
certeza que eu não ia voltar na semana seguinte. Mas eu ia, porque eu sou muito persistente. Cadê minha amiga? Eu sou muito persistente. Eu vou até ver onde é que eu consigo ir, né? Aí fui indo. Primeiro ano passou, não consegui apresentar nenhum trabalho. Segundo ano passou, eu não conseguia apresentar meu trabalho. Aí a minha mestra, Julieta de Andrade, vendo a minha dificuldade, falou: Ângela, você não entendeu nada ainda. Eu falei: não entendi. Imagina, era de folclore. O que eu tinha noção de folclore era isso mesmo. Era história, era coisa do passado, era coisa que não existe mais, era coisa... É mito, é saci pererê, essas coisas. Bom, enfim. Aí, essa abençoada mulher me ensinou um gráfico. E eu passo esse gráfico para todo mundo. Vou passar para vocês. Porque apenas um desenho simples foi tão claro para mim que eu espero que seja claro para vocês. Claro para quê? Primeiro, para definir folclore. O que é realmente, o que essa palavra significa. E depois, essa realidade da ciência que eu sabia, mas não dava o nome de folclore, dava o nome de outra coisa. Tá entendendo? Aliás, eu não dava nome de nada. Mas de folclore era outra coisa que eu definia. Aí eu passo esse gráfico para todo mundo que... Aí eu pensei que eu estou meio repetitiva, porque todo mundo que vai lá no museu, eu falo: senta aqui. Tinha um grupo de pessoas de uma casa aí de cuidar das crianças, como é que se fala? Que cometia algum errinho na cidade, eram recolhidos nessa casa. Como é que chama essa casa? Fundação Casa. Fundação Casa. Aí eles tinham licença de sair um dia, livre, sem liberdade. Aí, se eles fossem ao cinema, tinha que mostrar que foi ao cinema. Se eles fossem comprar alguma coisa, tinha que mostrar a notinha onde ele foi, lá na entidade deles. Aí eles iam lá no museu, chegavam lá e falavam assim: eu vim buscar um atestado, estou aqui. Eu vim buscar, só pode dar um atestado para mim, porque eu sou da Ação, para que eu estive aqui. Eu falei: dá um atestado? Eu falei: dou, mas senta aqui que eu vou conversar com você. Aí passava o gráfico para eles, entendeu? Você entendeu isso aqui direitinho? Você está se vendo nesse gráfico? Ah, estou, sim, senhora. Aí dava o atestado. Porque, de repente, eles pegavam um papelzinho de propaganda, levavam e diziam: estive no museu, mas nem conversavam, nem nada. Quem é que era dessa época que está aqui? Não me lembro, a Manuela, talvez? A Manu, a Você Josi, também, né? A Andrelina. Andrelina não era ainda, era Andrelina. Enfim, aí eu comecei a ensinar. Então, o que eu vou ensinar para vocês, eu ensino para todo mundo. Não estou ensinando, estou mostrando para vocês. Mas para mim serviu para eu definir folclore, saber o que era folclore, está entendendo? E saber o que era cultura também. Porque quando eu definia cultura assim, cultura é muito conhecimento. É muito conhecimento comprovado. Né? Aí eu tinha, né, diploma disso, diploma daquilo outro. Então eu achava que eu era muito culta, né? Porque fiz curso disso, fiz curso daquilo, mas eu gostei quando eu fiz o gráfico, que eu me conheci. Eu comecei a saber quem era eu. E aí tem no livro da Julieta, que ela escreve, depois dá o nominho para eles, e ela escreve a experiência dela e escreve isso que eu estou contando aqui. Tivemos uma aluna que só se conheceu quem ela era quando fez o curso, era eu. Né? Então, vou passar esse gráfico, é uma coisa muito simples para você,
para vocês e para vocês começarem a pensar um pouquinho, que para mim até foi fácil, porque às vezes a gente... O que é cultura? O que é cultura? É fácil, né? Para professor, o que é cultura? Ah, cultura, puxa, cultura é saber não sei quantas línguas, ser formado não sei mais o quê, viajar bastante, saber. A definição que dá. Eu tinha pavor que me perguntasse o que era cultura, que eu não sabia responder, né? Aí, quando eu fiz essa experiência na minha vida, acho que mais de 40 anos, né, Caco? O nome dele é Ricardo, mas o apelido dele é Caco. Ai, mamãe! Ele não gosta que eu fale. Ricardo, meu filho. Aí eu tenho um neto também aqui, cadê? Levanta, meu neto. Levanta, meu neto. Olha que bonito que ele é. Fugiu do Brasil, ficou não sei quantos anos fora, eu fiquei triste, 8 anos, e agora tá recém voltou, graças a Deus, tá entendendo? Voltou com namorada, olha só. Saiu menino daqui, sem namorado, sem nada. Aí eu cresci comecei a entender o que é cultura, aquilo que a gente gosta de saber e sabe falar com as palavras que não estão escritas nos livros, né? Então, é isso que eu vim trazer hoje para vocês, esse gráfico. Pode falar, filhota. A senhora define esse gráfico como se ele tivesse sido uma luz na sua vida? Foi um método onde abriu um caminho para eu entender quem eu sou, entendeu? E para entender também quem são os outros, entendeu? E entender também o que é cultura. Aí vou chegar na importância da cultura popular, do folclore, tá entendendo? E aí eu agora fico assim, tudo... Agora mesmo, cadê o Avelino? Avelino chegou, ele é lá do Museu do Folclore, foi que batia na tecla, lá tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, 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 mas me apaixonei por ele, como fosse meu filho, nem sei se é filho, irmão, qualquer coisa assim, e só que ele chegou hoje aqui e nem veio falar comigo. Eu falei, olha que ingrato, ele não veio falar comigo. Aí, aproveitei, né, que ele estava ali. Aí tem um ditado, como é que é? Da montanha. Se não vai a montanha vai... Isso é folclore. É um dito popular que explica esse comportamento bandido dele. Então, esse foi o resultado que aconteceu depois de um ano. Ah, esqueci de falar. Era um ano, eu consegui sair depois de 3 anos. Mas valeu a pena, tá bom? Só depois que aprendi esse gráfico, que eu entendi esse gráfico. Eu, quando estou assim lá no museu, eu peço para alguém que queira fazer parte do gráfico, quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Pode ser ela que falou. Quem? Quem é? Ela que falou. Isso, filhota, pronto. Fala o seu nome e o dia que você nasceu. 7/4/70. Como é que é? 7/4/70. Ó, você nasceu. Tá todo mundo olhando aqui? Sim. Olha ela nascendo, ó. É uma estrelinha. Seu nome? Mônica. Mônica. Vai repetindo para mim que... Mônica. Mônica. Tem acento, Mônica? Não. E que dia que você nasceu, Mônica? 7/4/70. 7/4. 70? Sim. Ai, belezinha. Nossa, porque... Olha, faz de conta que você nasceu aqui. Aí todo mundo vai fazer a estrelinha, vai botar o nome embaixo e vai botar a data que nasceu. Por que vocês vão fazer isso? Porque eles vão pegar um papel em casa e vão fazer. Tá entendendo? Para vocês
sentirem. Agora, a Mônica não nasceu do nada, aliás, ninguém nasce do nada, né? Ela veio de um pai, de uma mãe, de vez de quem, então ela tem esse início aqui da vida dela. Está entendendo? Agora eu vou perguntar para Mônica. Mônica, quantos anos você quer viver? Você sonha em viver assim? Meu filho está dando risada. Carlos, vou pedir você sair da sala. Vou pedir você sair da sala, cara. Ele está dando risada de mim da minha palhaçada. Meu avô, para mim, é totalmente lúcido com 96 anos. 96? Não parece. Ela nasceu aqui e ela vai viver 96 anos. É a ideia dela, é o desejo dela. Está caindo a linha aqui. Mônica, vamos botar 100 anos? 96 mais 4 é um pouquinho mais, tá bom? 100 anos é um século, né? Mas ela quer pelo menos 96, né? Sim. Tá, eu vou botar 96 embaixo e 100 adiante, tá bom? 96, que é o sonho dela, e eu estou sonhando que ela vai viver mais que 100 anos. Tá. Aí vamos pensar em 100 anos. Eu acho que aqui é metade. A metade é 50 anos. Quantos anos você tem agora, Mônica? 53. Ó, isso é uma coisa que complica. A mulher não gosta de dizer a idade, né? Mas você pode falar, né? 53. 53? Sim. Olha só, ela está nesse metade aqui, mas está aqui pertinho. Então, o que eu quero falar para a gente pensar, que quando ela nasceu, ela já viveu tudo isso aqui. E quer viver aqueles 100 anos mais. Cada um vai fazendo o seu gráfico. Agora eu pergunto para Mônica, você sabe onde você nasceu? Sim. Aonde? Caraguatatuba. Caraguatatuba? Nasceu em casa, maternidade, como é que é? A maternidade. Maternidade. Foi logo para casa? Sim. A maternidade fica uns 5 dias, uma semana, né? É. Depois vai para casa. E você morava em Caraguatatuba? Sim. Então, olha só, vou fazer a casinha dela lá em Caraguatatuba. Então, ela nasceu e já foi morar na casinha dela. Quem morava na casinha com você, Mônica? Mamãe. A mãe? Só mamãe. Sua mamãe? Sim. Então, ela chegou com a mãe. Quem levou você, de certo, foi sua mãe no colo. Sim. Né? Botou ela no bercinho. Agora a gente vai fazer o sonho. Eu cheguei com meu neném, botei no bercinho, já troquei a roupinha dele, já fiz um enxovalzinho para ele, já troquei, ele fez xixi, troquei a fraldinha, tudo que acontece. Que todo mundo sabe que acontece. Tá entendendo? Aí ela vira, não tinha mais ninguém morando com sua mãe? Nem minha amiga, nada? Sozinha? Era tipo caseiro, né? A gente ia na praia. Mamãe era mãe solteira naquela época, não era uma coisa. Era só ela Só e ela. mais ninguém. Mais ninguém. Tristeza, não? Porque, olha, a gente precisa de outras coisas, né? Sim. Né? Tinha vizinho. Vizinho. É que tinha fazenda dos ingleses ali, né? Então eram umas casinhas, casa caseira. Caseiro, tá bem... bom. Então, aí cada um vai pensar assim, como nasceu, aonde nasceu e para a casinha que vocês foram. Tá entendendo? Com aquela família. A Mônica só tinha a mãezinha dela. Os vizinhos já moravam longe, mas ela morava naquela casinha. E nós vamos fazer no nosso gráfico a ideia, eu nasci, fui para casa, minha mãe botou assim, eu sei a história até do meu enxoval. Minha mãe fazia, naquele tempo usava touquinha, minha mãe contava da touquinha, que era uma touquinha assim, uma touquinha assim. Tem uma história linda, sabe? E, enfim, eu quero que vocês façam isso quando fizerem o gráfico, lembrem disso. Como é que foi a minha chegada, como é que foi a espera. Aí vocês vão lembrar, naquele tempo minha mãe não comia nada, não podia comer nada, não podia lavar a cabeça, tudo aquilo que a gente ouviu falar, que hoje já não faz mais, mas já ouviu falar,
que viveu naquele momento do seu nascimento, Mônica. Sim. Então, e aí você morou lá até quando? Até 2 anos. 2 aninhos? Então, aí ela foi morando nesse lugar aqui. Olha, é Caraguá, né, filhote? Sim. Caraguá está tudo, a temperatura é diferente, tem barulho do mar, tem assim, uma porção de coisa, né? E esse bebê que ficou lá, ele conviveu com aquele espaço, tá entendendo? Com aquele cantinho, não sei se botou, eu já vi bercinho até pendurado no teto com caixinha, mas outros têm Era caminho. rede, né? A Hã? gente usava rede. A rede, olha aí, tinha uma redinha. Então ela conviveu com tudo isso. Agora, vamos pensar assim, a Mônica era um bebê, ela nem chegava, né? Tinha olho, mas não enxergava as coisas. Ela sentia cheiro, calorzinho, escutava os barulhinhos, né? E aí esse neném, ele vai desenvolvendo. Com quantos anos você viveu toda a vida lá? Ou só Não. Depois a mãe foi para Ibiúna, um no ano? interior. Dois Eu tinha 2 anos, ela foi para Ibiúna, eu fiquei até 8 anos lá. Ibiúna. Ibiúna, outra cidade. Sim, no interior de São Paulo. Aí foi para uma outra casa. Sim, E só com a sua mãe, tinha mais gente? sim. Sim, então faz de conta que é essa mesmo, foi para outra casa com mais gente, mais coisas, o nome já é diferente da cidade, ela foi aproveitando, foi vendo. Tinha gato, cachorro na sua casa, Sim. passarinho, vassoura, panela. Tudo isso a pessoa vai aprendendo nessa convivência com o mundo diário que todo mundo tem. Está entendendo? Aí ela vai aprendendo a escutar a voz da mãe, sabe que é a voz da mãe, ou a voz da vizinha, a voz do outro, sabe o nome do gato, sabe que aquele é gato, enfim, vai acumulando saberes nesse período do nascimento e vai crescendo, mudou de casa e foi acumulando saberes. Saberes transmitidos nesse espaço que ela está vivendo e por aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquela vizinha, aquela madrinha, aquela tia solteirona, enfim, tudo aquilo. Aí, o que vai acontecer com a Mônica? Com quantos anos você foi para a escola, Mônica? Fui com 10. 10 aninhos. Então, ela nasceu aqui, 0, né? Aqui 50, aqui 25, aqui metade de 25, quanto é, meu filho? 12,5. Aqui, quando ela estava aqui, ela foi para a escola. Depois de saber tudo isso, ela vai para a escola, porque é lei que tem que botar na escola, e a professora tem que ensinar uma porção de coisa para ela. Então, ela vai para a escola com 10 aninhos, né? Sim. 10 aninhos, ela já tem 10 anos de aprendizado. E fixado nela. Ela sabe o nome da mãe, sabe tudo com que ela conviveu, viveu e sentiu, comeu, fez milhões de coisas. Aprendeu a rezar, aprendeu isso, aprendeu a botar o dedo no nariz, aprendeu a fazer tudo. Quando ela vai para a escola e ela tem que fazer o primeiro ano primário, essa escola aqui é um aprendizado também. Só que é um aprendizado que, para ela passar desse período, ela tem que fazer uma provinha. Aqui não tem que fazer prova. Você vai escolhendo o que é melhor, vai fazendo, vai testando, deu certo, não deu certo, vai fazendo. Mas aqui, nesse aprendizado, é diferente. Ela, para passar para o segundo ano, ela faz uma provinha, aí vai para o terceiro ano. O que você faz agora? Os cursos que você fez? Então, eu estudei até 12 anos, com 18 já era mãe. Vai estar dizendo que eu não estou escutando. Estudou teus 12, 18 já era mãe? E aí, a verdade, eu voltei a estudar, eu já tinha 38 anos, quando a Cássia já tinha 4 anos. Aí eu fiz 5º ano, fiz... Aí você foi subindo. Sim. Você tinha um ideal, provavelmente. Sim. Qual era o ideal seu? Eu Formado em quê? não me formei
também. Mas qual era o seu ideal de chegar de Serviço estudos? social, professora. Hã? Ser Serviço professor. social. Professora. Aí ela foi fazendo os testes, foi fazendo testes. Agora cada um vai se colocar nisso aqui. Ah, eu vou sair do primário, vou entrar no ginásio, depois do ginásio vou fazer Enem, né? Enem, aquela coisa aí vou escolher uma profissão, vou exercer essa profissão, vou me formar nisso, vou me formar naquilo, vou me formar naquilo, vou me formar naquilo e vou chegar aonde eu quero. Eu quero ser professora, quero ser doutora, quero ser engenheiro, quero ser isso, quero ser... Então, você passa por esse período aqui testando a sua capacidade para exercer esse papel aqui, que é, vamos dizer, representado pelo diploma que a gente tem, não é? Esse papel não foi só a Mônica que conseguiu esse papel. Muitas pessoas seguiram isso e se especializaram em alguma coisa. Aí tem a especialização aqui, entende? Vamos supor que seja... Qual foi a sua especialidade? Professora. Né? Professora. Aí, todas as professoras, o diploma é igualzinho. Então, nessa categoria aqui. Então, isso aqui junta, liga as pessoas que escolheram essa identidade igual, essa formatura igual. Agora, a Mônica, ela já está aqui, ó. Está aqui. Ela já viveu tudo isso com esses aprendizados aqui. Onde ela foi, onde ela seguiu, e aqui não teve provinha para passar. Ela escolheu livremente aquilo que ela achava que era melhor, aquilo que achava que estava mais certo. Aí vai tudo, não é? Gosto disso, gosto daquilo, abandono isso, está entendendo? Vou fazer aquilo outro. Esse aprendizado não tem prova e não tem diploma também e não tem fim também. Então, quanto mais ela viver até os 95 anos, não, 95 você falou, né? 26. Ela vai aprendendo as coisas, vai aprendendo as coisas. Aqui tem um processo que a Julieta fazia questão de falar. Aqui nós somos livres para não fazer eu sou livre, eu quero fazer desse jeito, eu vou fazer o feijão desse jeito, eu vou arrumar minha casa desse jeito, eu vou fazer isso desse jeito. Você aqui tem uma palavra que é livre, tá entendendo? Que a Julieta dava muita importância a essa palavra aqui. Aqui você não é livre, não. Você tem que fazer o que a ciência pede para você fazer, responder direitinho, tá entendendo? Para poder você passar e galgar aqui esse título. Isso aqui, ó, que eu aprendi, isso é acúmulo de saberes. Aqui também é acúmulo de saberes. Aqui é isso aqui, vivendo e aprendendo. Não tem um ditado? Tem. O folclore, ele cria palavras mágicas, vivendo e aprendendo. Não é coisa mais linda? É a grande verdade, né? É o acúmulo de saberes. Então, o que é cultura? É acúmulo de saberes. Acúmulo de saberes, acúmulo de saberes. E a Julieta, e aqui não tem fim. Aqui não tem fim. Aqui você chega na idade que você quiser, você está aprendendo. Você está aprendendo. E está selecionando. Isso eu não gosto, não. Isso eu vou fazer melhor. Está entendendo? Então, aqui é um aprendizado livre. Está entendendo? Você não é igual à sua mãe, ninguém é igual à mãe. A gente modifica aquelas coisas, não é? Eu sempre faço um desenho como se nós fôssemos uma árvore, e isso aqui são as raízes que mantém a árvore firme no chão. Não é qualquer ventinho que vai derrubar a árvore, só se não tiver essas raízes fortes. Essas raízes é o que a gente acumula aqui.
Está entendendo? Ética, moral, certo, errado. É isso que fica, que você testou e deu certo. Testou, deu certo. Não vou fazer mais isso assim, vou fazer de outro jeito. Então, essas raízes são as raízes que nos sustentam como seres humanos. Como se nós fôssemos simbolizando uma árvore, vai dar fruto, vai cair, vão seguir outras árvores, etc, etc. Isso aqui é cultura, que é acúmulo desses saberes. Cultura é acúmulo de saberes. Isso é acúmulo de saberes e aqui é acúmulo de saberes. Essa cultura seleciona na igualdade. Isso. Então, isso aqui une de acordo com a especialidade da pessoa. Eu quero ser advogado, quero ser mecânico, quero ser isso, une. E aqui somos diferentes. Aqui a riqueza está na diferença. Então, a igualdade une e a diferença enriquece. Não é todo mundo igual. Então, folclore, depois você vem no livro, né, que foi a primeira vez que escreveram folclore, foi em 1840, parece, na Inglaterra, um estudioso que começava a ver por que conta história, por que ficam repetindo história, tal. Então, eles falaram, temos que estudar a cultura, a sabedoria do povo. Cadê meu inglesinho novo aí? Ele escreveu assim, folk, lore. Lore em inglês é sabedoria, não é? Também. Hã? Também, sim. Também. E folk, pessoas, povo. Aqui nós tiramos o K e emendamos a palavra, ficou folclore. A ciência que estuda a sabedoria do povo. Por que ciência? Quando começaram aqueles movimentos para separar ciência disso, ciência daquilo, não aceitaram o folclore como ciência. Não, já tem história, tem geografia, tem antropologia, tem biologia, não precisa folclore, tá entendendo? Mas alguém achou que tinha que ter metodologia, limite para estudar essa ciência do folclore, que é o que nós somos. E aí eu dou sempre um exemplo da minha vida, que quando uma pessoa que está aqui, 50, 75, 80 anos, quantas pessoas eu conheço que têm nessa idade não sabem ler nem escrever, não frequentaram escola nem faculdade, mas casaram, tiveram filhos, educaram filhos, trabalharam, não morreram, está entendendo? Então, quando você entender o outro, que ele tem esse acúmulo de saberes aqui, isso é importante para que você enxergue o outro dentro desse acúmulo de saberes. É lógico que ele não vai saber medicina, fazer engenharia, mas ele negociou, ele criou filho, ele vendeu, ele deu alimento para o filho, ele plantou, ele fez 1000 coisas. Criou 1000 coisas. E aí aquele testemunho que a gente fala, é comum. Até que ano você estudou? Não estudei não, dona. Não estudei não. Eu fiz a escola da vida. Sim. Eu fiz a escola da vida. Está entendendo? É isso que lhe deu esse acúmulo de saberes, e isso é estudado por sabedoria do povo, folclore. Essa palavra ela foi escrita e foi aceita entre os estudiosos da cultura popular em 1880, mais ou menos, não sei bem a data, mas é por aí. Olha, nome, data, tem nos livros, tá entendendo? A gente precisa saber quem somos nós. Por isso que eu escolhi, eu tenho falado dizer, mas não fui eu só não. Aquela frase que tem ali embaixo, minha cultura mostra quem sou. Então,
a meta do Museu do Folclore é trabalhar isto com todas as pessoas que vão lá no museu. Todas as pessoas. Para eles saber que com isso, mais isso, é a pessoa. Ou só com isso, mas ele tem a saber que ele desconhece ou não valoriza esses princípios, isso que tornou raiz forte na vida dele. Aí eu fico imaginando, sonho assim para poder entender as coisas. Aí eu vejo assim, essas coisas que estão acontecendo agora, da desonestidade, do furto, do enganar e tudo. Aí eu conto uma história da borrachinha, acho que já ouviram essa história. Né? A criança chega em casa com uma borrachinha e a mãe já logo nota ela. Que borracha é essa? Ela que comprou material de escola para o filhote, não comprou aquela borracha. Ele falou, não, mamãe, eu achei. Ah, você achou a borrachinha? Onde você achou? Ah, estava lá no pátio da escola. Eu achei. Aí ela falou, não, filhinho, mas não é sua. Você pega a borrachinha, leva lá na escola, dá para a sua professora, que a professora vai perguntar para os seus professores de quem é a borrachinha. Alguém perdeu a borrachinha lá naquele pátio. E alguém achou para ele a borrachinha. Isso fica aqui, ó. Fica aqui. Aí eu me ponho assim numa cena, alguém tramando com o outro. Olha, vamos fazer um negócio? Vamos dizer que vai custar tanto, vamos dividir, então metade para você, metade para mim. A gente vai entender que isto aqui é importante. Esses princípios ético, moral, e respeitar principalmente aquilo que é da livre escolha, fé, por exemplo, né? E outras coisas, né, que a gente pode incluir nessa raiz aqui. Isso faz com que a gente olhe para o outro, imagino só o que esse homem aí podia me dar. Eu devo ter coisas que eu não tenho. Vamos trocar as coisas boas que ele já selecionou e que deu certo. Eu estou feliz com isso que eu selecionei. Eu estou feliz com isso que eu faço, porque não deu. Às vezes dá errado, conserta. Está entendendo? Então, essa é a proposta da Julieta. E depois que eu entendi esse gráfico, eu me enxerguei. Eu falei, nossa, mas eu agora estou entendendo por que minha mãe mandava amarrar o rabo do diabo quando eu perdia as coisas. Eu falava, minha mãe é louca, mas eu dava um nozinho no rabo do diabo, bastante força. Achava as coisas depressa, tinha que desarmar depressa, senão o diabo ia pegar outra vez. Então, tudo isso está aqui. Então, tudo isso aqui. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu não sou daqui, né? Eu cheguei criança ainda, tinha 14 anos. Aqui não fala amarrar o rabo do diabo, não, fala dar 3 pulinhos para São Longuinho. Tá entendendo? Aí eu 3 pulinhos para São Longuinho. Não sei por quê. Acho as coisas, como é que eu faço? Meu Deus do santo, né? Então, essa rica diferença que a gente fala, a gente tem esse prêmio de poder viver com a rica diferença que está ao nosso lado, com ela, com você. Está entendendo? E se está diferente, vamos trocar, tá entendendo? Vamos trocar, vamos respeitar. E é a rica diferença. Isso entra em discussões lá na frente, o preconceito, a rejeição, a valorização de coisas que não estão no contexto. Então, meus amigos, é esse gráfico que eu queria passar para vocês. Vocês façam em casa, ensinem as crianças a fazerem e vão dizendo para eles, isso aqui é cultura, tudo é cultura. Cultura é esse acúmulo de saberes, tanto esse como esse. Ah, tem uma outra coisa que eu sempre esqueço de falar. Tem uma outra linha que sai aqui, que vai assim, ó. Vai desse jeito aqui. Essa também é informação, é cultura, são saberes. Mas essa cultura, aqui chama cultura erudita, aqui cultura popular, cultura... E aqui cultura de massa. É a cultura que passa rapidinho. É para ser descartada, é para venda. A pessoa
a Julieta, não, a Ana Silvia, falava que a cultura é vento. É vento, ela passa rápido. Antigamente, a gente tinha a moda. A moda é para ser consumida, vendida e acabada, e sei mais do que, isso é mais do que. Tá entendendo? Aí eu me lembrava sempre daquela dança que quando eu era... Não, eu já era casada, que tinha aquela dança da garrafa. Lembra disso? Eu nunca soube dançar aquela garrafa. Passou, quem que dança a dança da garrafa agora? Ninguém dança, tem outras danças. Então, essa cultura, esses saberes que são gastos e rapidinho e passam rápido e não são, chama-se cultura de massa. Segundo a minha museóloga, que é evento, um evento, passa que nem evento, é para ser consumido, Esse era o gráfico que eu queria falar para vocês, tá entendendo? É o que a gente usa no Museu do Folclore, tá entendendo? O Museu do Folclore não é uma entidade para ensinar nada para ninguém. O Museu do Folclore não ensina nada. Ele só faz a pessoa ter consciência dessa cultura que acumularam. Está entendendo? É só isso. Porque quando a pessoa... Filha, é legal, né? Ajuda a gente à toa, né? É assim, quando a gente começa a valorizar isso que a gente acumulou livremente, não esqueça dessa palavra, testou, acertou, desistiu, fez. Quando a gente tem essa certeza, você se encontra, você sabe quem você é. Eu sou isso. E aqui você é livre para trocar, para melhorar ou abandonar as coisas, está entendendo? O que for melhor para a sua vida, o seu conceito, está entendendo? E é isso que parece uma bobageira, uma bobaginha, um desenho rabiscado, mas eu acho que o museu tem essa função de chegar. Por isso nós temos um projeto que chama, acho que quem falou aqui foi você. Camila. Tá. Do diálogo? Não, do Museu Vivo. O que é o Museu Vivo? A gente sai à pesquisa, descobre essas coisas valiosas aqui, porque é uma variedade, um sabe isso, outro sabe aquilo, outro sabe vender alho, montar aquele negocinho do alho, outro sabe cantar, outro sabe isso, né? E a gente convida a pessoa, depois da pesquisa, convida a pessoa para ir domingo, já foi falado aqui, a parte da tarde, para mostrar aquilo que ele sabe. Como ele vai no museu, que é um órgão, está entendendo? Aí ele já fala assim, imagina, isso aí todo mundo sabe. Eu falei, deve saber mesmo, mas você sabe também. Qual é a proposta do Museu Vivo? É que essa pessoa que vá no Museu Vivo mostrar o que sabe, ele como é que fala aquela palavra? Empodera-se aquilo que é dele, a sabedoria dele. E ele funciona como mestre. Ele está ali para mostrar que sabe. Está entendendo? Não está na escola, está lá no Museu Vivo. Então, ali não é para aprender nada. É para ele se sentir dono daquele saber. Aí é culinária, nós tivemos que selecionar só 3 coisas, mas já teve muito mais. Culinária, arte e música. As 3 coisas. Mas já apareceu o domador de cavalo, já apareceu o vendedor de alho, já apareceu o garçaste. Mas as pessoas não dão valor a isto, a esse aprendizado, que ele é o AIS. Ele é o perfeito nisso. Está entendendo? E aí ele tem coragem de se achar dono daquele saber. Está entendendo? Eu tenho essa capacidade. Está entendendo? E o Ecomuseu vou entrar na outra área, que é do Ecomuseu, que é um entendimento disso, mas o homem não só fechadinho ali na casa dele, como ele é na cidade, no bairro onde ele está. Eu tenho um papel aqui, eu sei isso, sei aquilo, sei aquilo. Em vez de
sociologicamente falando, a pessoa vive num cercadinho, numa casa cercadinha, é responsável aqui? Não. Ela faz parte desse acervo maior e ele tem esse papel nesse todo aqui, diferente do museu, que é uma casinha e que tem as coisas preciosas aqui. Quais são as coisas preciosas que tem aqui no museu? Resultado dessa sabedoria aqui. Então, vocês vão lá, o que vão ver? Já passei por essa experiência. Dona, quando eu estava montando o museu, primeiro a pesquisa. Selecionamos coisas para trazer, para dizer que era em português. A pessoa era sábia daquilo, sabia fazer aquilo. Colegas meus diziam, cadê o meu filhão ali? Você se testemunha disso. Isso não é museu, dona. Eu chego aqui e vejo uma vassoura. O que é essa vassoura aqui no museu? Eu não estou falando da vassoura, da sabedoria do homem de fazer a vassoura e por que ele fez. E o que ele usou para fazer. Quando eu pesquisei a vassoura, aqui em São José, é uma coisa mais linda do mundo. É uma coisa mais linda. Aquela vassoura, não essa de piaçaba, aquela vassoura de palhinha. Vocês nem imaginam a riqueza que ia fazer aquela vassoura. Está entendendo? Fica estações para fazer aquela vassoura. Primeiro vão caçar o matinho aonde está nascendo mato. Que não é na casa dele. Aí ele vai detectar, naquele pedaço lá tem esse matinho. De quem? Aí vai procurar quem é o dono daquele espaço. Aí vai falar com o dono do espaço. Aí, mas o que você quer? Será que eu posso colher o matinho que está lá? Mas tem que deixar crescer. Pode? Faz favor, cata o mato que está lá. Está entendendo? Aí determina um do grupo que sabe fazer vassoura para vigiar o mato, para não deixar pegar fogo. E depois vem ao arrancar o mato, depois botar dentro do saco, depois transportar o saco, depois fazer a vassoura, depois vender a vassoura, e depois usar a vassoura. Olha o processo como é. Aí vão dizer assim, Ângela, isso não tem valor, não. Tem valor porque desenvolveu no ser humano essa capacidade de criar. E nessa capacidade que o ser humano tem de criar, precisa e faz, e não sei mais o quê, ele cria um processo, uma metodologia, um processo e consegue fazer. Isso é a beleza da pesquisa. Eu estou falando isso, por exemplo, para vocês, para que vocês saiam com uma coisinha assim, uma mordidinha assim, mas será que isso é legal? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena a gente estudar isso ou saber isso? Vale, porque todos nós, inclusive vocês e eu e todo mundo, tem esse acervo cultural, tem isso, e explica como nós somos. Inclusive as crianças mais pequenininhas, né? Todos têm, porque todos estão naquele processo, convive com a mãe. Agora, chega uma hora que não quero mais fazer almoço dos anjos, não quero mais dançar com o avançado, não dança, é livre. Está entendendo? A escolha de a gente seguir, e para encerrar, coisas que a gente estuda em folclore são as frases prontas, né? Que é a coisa mais rica, né? Quanto mais se vive, todo mundo sabe, não precisa estudar folclore, né? Vivendo e aí vocês vão procurar no acervo de vocês de verdades que aprendeu, vocês vão ver como nós somos ricos nisso. Mas o objetivo do museu é que as pessoas se sintam donas desse patrimônio. E esse patrimônio é a base da gente. E cada um tem uma riqueza da diferença. Então, se eu for conversar para essa pituquinha aqui, que ela conte as coisas, eu vou ficar maluca. Ela deve ter coisas... Cada um tem aquilo que selecionou, que gravou, que sou eu. É a identidade da pessoa. Por isso que foi uma preocupação com a nossa identidade, com o nosso patrimônio imaterial. Para a gente se sentir, dentro de tudo isso que eu tenho, o que eu posso colaborar para uma harmonia
na sociedade? Primeiro, respeitar o que o outro é, dentro dos nossos princípios também. E saber lidar com isso, saber conversar com a pessoa, entendeu? Então, era essa a minha mensagem, era essa que eu queria falar para vocês. E desculpe o meu estado, que eu estou meio bambambam, assim, para lá, para cá, mas foi muito, muito contente ver, pelo menos, essas pessoas maravilhosas que me conhecem há muitos anos e colaboraram comigo. Esse homem aí, por exemplo, foi um parceiro meu lá no museu, muitos de vocês, mas ele principalmente, e toda vez que a gente pode conversar, eu tive muita briga com ele, porque ele tem uma voz grossa, e ele falava de música, quando chegava lá, que a música, porque é importante, e eu, quando chegava folclore não precisa. Folclore é coisa do passado, não é para falar em São José do folclore. Mas a gente teve bons papos, e o que foi melhor, filhão, nós estamos aqui juntos. A escola, eu vou lá, você vai, a gente troca ideias, e o bom que isso para tocarmos ideia com o Museu do Folclore, tá entendendo? Sabendo para que essa ferramenta que foi criada, não é para ensinar nada para ninguém, mas já no Eco Museu tem as rodas de encontro para soprar, um aprender com o outro. Mas no museu não é essa a proposta. A proposta é discutir conceito de folclore, conceito de cultura, e para soprar na pessoa, dizendo, olha quanta coisa você tem que eu não sei, quanta coisa que ele tem que eu não sei, quanta coisa que ele tem que eu não sei, não é? Não falei de você, né, filhão? O artista. É um filho artista que eu tenho também. Está entendendo? Começou desde o começo, mas é meio relaxado. Ele não cuida das tintas. Tem que cuidar, viu? Bom, mas enfim, um beijo para todos, muito obrigado. Quero aproveitar, Ricardo, agradecer aos patrocinadores, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Porque precisa pagar para as pessoas que trabalham, precisa de dinheiro. Nós trabalhamos voluntariamente. Quem der aquela pituquinha que falou comigo, você, né? A gente tem que fazer o que pode fazer sem ganhar e o que pode fazer ganhando também, né? Mas a gente, em primeiro lugar, tem o objetivo do nosso trabalho. E esse objetivo, que falar sobre essa ciência que estuda esse homem, essa capacidade do homem de criar, que é só o homem que cria. Outro bichinho não cria. Nasce com aquela sabedoria, aquela técnica de fazer. O João de Barro é um. Vocês já viram a casinha do João de Barro por dentro? Tem uma divisãozinha, lá no fundinho é o ninho da fêmea. Quem ensinou isso para ele? Quem ensinou de fazer a portinha para o lado certo do sol? Não, ninguém ensinou para ele, já nasce com aquela propriedade, né? Então, os animais nascem, nós também somos animais, mas nós temos o dom da pensar, da inteligência, né? E o folclore é sabedoria do povo. Um beijo para todos. Obrigada.